E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio do JesusCast. A gente está na lição 7 desse trimestre e o título dessa lição é Acampantes Insatisfeitos. E vai falar mais ou menos da abertura do Mar Vermelho que os hebreus atravessaram. Vai falar do fato deles estarem murmurando ali contra Moisés e Deus. E bom, apresentando quem está aqui com a gente. Estamos aqui com Diego Reis. E aí, galera? Renata Gundim, E aí, pessoal? Guilherme Dória, E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bebel Oi, pessoal. e Lulu Oliveira. Oi, pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui com vocês é Lucas Adriano. E o verso-chave dessa semana se encontra em Êxodo 15, 26, que diz assim: Se ouvirem com atenção a voz do Senhor, seu Deus, e fizerem o que é certo aos olhos dele, obedecendo a seus mandamentos e cumprindo todos os seus decretos, não os farei sofrer nenhuma das doenças que enviei sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que os cura. Então, pessoal, como o Lucas falou, nós estamos na lição 7, logo depois que os hebreus saem do Mar Vermelho ali, eles continuam andando, né? E a gente vai falar basicamente da ingratidão e como que ela interfere na confiança, né, em Deus. A gente pode aprender muitas lições quando a gente compara a história dos israelitas na sua peregrinação pelo deserto com a nossa história hoje como cristãos modernos. A primeira lição é do contentamento. Deus se manifestou aos israelitas de formas impressionantes. Por exemplo, protegendo-os do ataque do exército de Faraó, abrindo o Mar Vermelho para que eles passassem em terra seca, guiando-os com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite, dando-lhes codornizes e maná como sustento e transformando uma rocha em um poço artesiano. Essas são apenas algumas das maneiras pelas quais Deus cuidou de sua nação escolhida. Apesar de tudo isso, os israelitas se queixavam e diziam que não era suficiente. E a primeira pergunta é justamente sobre isso. Você acha que isso ocorre nos dias de hoje, entre os que acreditam, que dizem que acreditam em Deus? É possível reclamar da vida, mesmo recebendo bênçãos diárias dos céus e constantes manifestações sobrenaturais de sua graça, cuidado e amor? Me digam aí. Acontece, mas as pessoas elas normalmente fazem por si mesmas. Elas não esperam em Deus, elas não confiam muito nele. Mas acontece sim. Eu não só acho que é possível, como acontece, acho que todos os dias, se não praticamente todos os dias, né? Às vezes eu até peço isso pra Deus, para que ele dê um lembrete, sabe, na minha cabeça, tipo, das situações que outras pessoas passam, pessoas que realmente têm motivo pra reclamar, e eu tô reclamando às vezes de coisas tão bobas, às vezes, sei lá, uma fila que demora de servir o almoço lá na escola, que eu já reclamei desse tipo de coisa. E às vezes eu olho pra isso e eu fico falando, caraca, né, velho, a gente tem tanto motivo pra agradecer, e em vez disso, a gente tá reclamando de coisas tão bobas. Então, sim, eu acho que isso acontece todos os dias até, talvez. Muitas vezes estamos cegos e não vemos as bênçãos que Deus nos dá. Às vezes também só pensamos nas bênçãos dos outros, assim nos tornamos ingratos diante do cuidado de Deus por nós. Bom, assim, o povo hebreu é uma prova viva de que isso acontece e também acontece muito nos dias de hoje. Muito pelo fato da gente dar mais atenção para as coisas ruins, para o nosso estado ruim, do que as bênçãos que nós recebemos diariamente, os livramentos. Então, Lucas, a gente não presta atenção nas pequenas coisas. Eu acho que a gente muito não vê os milagres de Deus porque a gente quer coisas grandes e a gente não presta atenção nos pequenos detalhes, no cuidado de Deus, que a gente tem uma casa, a gente tem proteção dele durante toda a noite, quando a gente sai para trabalhar ou para estudar, os acidentes que são evitados, a gente não vê. Ellen White diz que se os nossos olhos espirituais estivessem abertos, a gente veria a luta que
que é entre os anjos, né, para nos proteger de todo o mal. Então, os israelitas, eles estavam com Deus ali, Deus andava com eles através da coluna de nuvem ali, de fogo e de nuvem, dia e noite, e mesmo assim eles murmuraram. E aí a gente fica pensando assim, quando afinal a gente vai aprender lição de simplicidade, contentamento e paz interior que Deus quer nos ensinar? Durante aqueles anos vivendo no deserto, os israelitas eles foram desafiados a confiar e a avançar pela fé. Essa é a segunda lição que eles tinham que aprender. Vez ou outra, Deus demonstrou ser alguém confiável. É difícil compreender porque ainda duvidavam do Senhor. Apesar de tudo, ele sempre cuidava deles, sempre. E mesmo tendo um Deus tão fiel, frequentemente a dúvida os levava a desconfiar do seu Redentor. Essa história também nos ensina que é preciso aprender a lidar com o enfado. Se não formos cuidadosos, podemos nos concentrar tanto em nós mesmos, que até o Criador e mantenedor de toda a nossa vida se aborreça por causa da nossa mesquinhez, do nosso egoísmo. Nós devemos ser capazes de reconhecer e agradecer as bênçãos e manifestações divinas, evitando excesso de atenção a nossos próprios sentimentos. Do contrário, a gente vai ficar invisível às maravilhas do Todo-Poderoso e perderemos a fé que nos liga a Ele. Resumindo isso tudo, essa história ilustra a graça de Deus e seu cuidado por seus filhos. Assim como o Senhor guiou o seu povo no mundo antigo, Ele anseia fazer o mesmo por seu povo hoje. Aí a segunda pergunta, vou começar falando aqui, ó, que o povo ele saiu do Mar Vermelho guiado por uma coluna de nuvem. Todos estavam contentes. No entanto, por 3 dias durante a viagem, eles não conseguiram encontrar água. As reservas deles tinham acabado, eles estavam cansados e com muito calor. Moisés, que conhecia a região, sabia que em Mara havia água, porém não era própria para o consumo. O povo saiu gritando, água, água, quando encontraram, né? De repente, eles ouviram um grito de angústia. A água era amarga. Aí já viu. O povo culpou Moisés, esquecendo-se de que a presença de Deus naquela nuvem misteriosa o havia guiado, assim como a eles também. O povo murmurou também, mais tarde, pela comida que estava acabando. Em sua imaginação, viam os filhos morrendo de fome. Agora, você vai se imaginar aí, lá nesse lugar dos israelitas. Você teria atitudes diferentes deles? Você teria confiado em Deus? Porque é muito fácil a gente falar, né? Mas se a gente estivesse lá no lugar dos israelitas, o que você faria? Pensei. Eu acho que eu teria atitudes totalmente diferentes das deles e eu teria confiado em Deus, sim. É muito difícil passar por essa situação. Quando somos impulsionados pelo medo, achamos que não haverá solução para nossos problemas e acabamos não confiando em Deus. Mas precisamos lembrar que o Senhor é maior que todos esses problemas e que Ele pode solucioná-los. Rapaz, eu realmente não sei, na situação, né? Eu acho que só na prática para realmente saber se realmente eu faria ou não. Por quê? Eu acho que teria bastante chance, talvez, de eu reclamar também de alguma coisa, porque a gente reclama, a gente nem lembra de Deus nessas horas, das bênçãos que Deus derrama. A gente só olha para o que está acontecendo de ruim agora, no presente, e não pensa no depois, tá ligado? Mas eu acho que talvez também daria para ser fiel, porque, os israelitas, se eu não me engano, tinham a certeza que Deus estavam com eles, né? Com aquela nuvem misteriosa que estava seguindo eles. Então eu pensaria, com esse conhecimento que a gente tem hoje, que, as coisas são no tempo de Deus, né? Não são no nosso. E sempre vai ser melhor as coisas no tempo dele do que no nosso. Então, se a gente tá alguns dias aí sem comer, sem beber, é porque tem alguma coisa a mais que muitas vezes Deus quer nos ensinar, quer através dessa lição reforçar mais o nosso caráter. Enfim, eu acho que eu pensaria assim, mas também não descarta a possibilidade de eu falar coisa ruim sobre Deus lá na hora, eu ficar reclamando porque não teve água, não teve comida. Mas eu acho que eu pensaria desse jeito.
Eu acho que eu ia confiar em Deus porque ele já tava fazendo muita coisa assim pra mim ver, entendeu? Que, tipo assim, que é coisa que não tem nem como ser sozinho que faz, tipo, a coluna de fogo pra esquentar ele, né? As nuvens ver o mar também abrindo, aí não tem nem como. Eu acho que eu também agiria assim, porque, bom, como eu disse, eles tinham uma prova viva de que Deus estava ali com eles. E, e, e tem mais, né? Deus estava ali com eles e Deus já tinha dado todas as provas, livrou eles de todas as pragas do Egito. Andava, né? Como o Diego falou, na coluna aí de fogo, na nuvem. Deus estava o tempo todo ali com eles. E o que a gente vê aí, muito assim, né? É pressão de grupo. Eu imagino que nem todo mundo tinha a mesma atitude de murmuração ali, mas só que um vê assim, a água era amarga, Moisés, você não tá levando a gente para morrer no deserto e não sei o quê, e aí um escutava, outro escutava, e eu acho que aquilo ali foi contagiando todo mundo, que ninguém mais estava confiando em Deus, né? E aí eu venho assim, com outra pergunta, por que vocês acham que Deus permitiu que o alimento fosse acabando? E quais são as lições espirituais que a gente pode aprender na dificuldade que não aprenderíamos de outra forma? Era mais fácil para os israelitas e alguns egípcios seguir a Deus só quando viam milagres ou só quando estavam em tempos bons. Até para nós também. Mas Deus queria ensiná-los sobre a verdadeira fé, que devemos acreditar sem precisar ver, e assim ter confiança em Deus. Na minha opinião, Deus fez isso para poder provar os israelitas, porque ele faz isso com a gente hoje. A gente tem as provações para a gente poder provar a nossa fé. Foi a mesma coisa com os israelitas no deserto. Eu não sei quem foi que me falou uma vez, porque, tipo assim, tem muitas coisas que o ser humano ele aprende mais na dor. E eu acho que realmente através da dor, Deus pode nos ensinar lições que nós podemos levar, tipo, pro resto da vida. Tipo, sei lá, eu lembro de acho que foi uma pregação do Rodrigo que falava sobre os campos de concentração, né? E aí tinha citações do tal lá do Freud, parece, que falava alguma coisa parecida com, tipo assim, se você é civilizado, é porque você ainda tem comida, você ainda tem água. Mas quando te tirarem o prato de comida e você passar fome, você vira como um animal, alguma coisa do tipo. E aí depois ele cita as escrituras de um aluno de Freud que discorda do seu mestre, né? Porque esse aluno, ele foi um dos que estavam no campo de concentração e, sei lá, né, deve ter fugido, enfim. E ele via que, mesmo naquelas situações difíceis, tinham pessoas que viam outras pessoas passando fome e que dividiam, que acolhiam, que, sabe, que tratavam bem mesmo naquela situação difícil e que também ajudavam as outras pessoas. Ele também viam pessoas que depois de perder comida, de perder todas as coisas, também se sucumbiam à loucura, né? Tipo, sexo com pessoa do mesmo sexo, várias coisas lá dentro do campo de concentração, mas ele também via pessoas que melhoravam, que continuavam dividindo a sua comida, fazendo bem ali dentro. Então, é isso. Acho que por isso que muitas vezes Deus permite certas provações na nossa vida, porque nós aprendemos muito com a dor. E talvez ele possa ter dado alguma lição muito importante para os israelitas através desse momento aí de escassez de água, escassez de alimento. Mas eu não vou saber também dizer ao certo o que Deus pensava com isso. Mas é isso. O que você aprende num momento difícil que você não aprenderia num momento bom? Tem várias coisas, né? Pra gente tirar disso aí. O quê? Bom, Deus permitiu que isso acontecesse
para que os corações deles, né, voltassem mais para Deus, para testar também a fé. Sim. E, tipo assim, uma grande lição que a gente pode aprender na dificuldade é a confiar mais em Deus. E isso testa a nossa fé e nos mantém mais próximos dele. Exatamente. E ele é justamente o que o Diego falou e você complementou aí, que ele permitiu isso para que eles voltassem o coração para Deus, que foi o libertador, foi aquele que tinha libertado eles. Se pedisse socorro a ele na necessidade, ainda lhe concederia prova do seu cuidado e amor. Era um pecado e falta de fé pensarem que ele ou seus filhos poderiam morrer de fome. Teve uma hora que eles murmuraram lá, falaram, poxa, você vai deixar nossos filhos morrer de fome? Então era necessário que eles encontrassem dificuldade e suportassem provação. Deus estava tirando de um estado de vergonha e corrupção para eles ocuparem uma posição honrosa entre as nações e estarem em condições de receber sagradas responsabilidades. Se eles tivessem mantido a fé em Deus, diante de tudo que havia sido feito pelo povo, teriam suportado com bom ânimo a falta de alimento e até mesmo um grande sofrimento. Eu estava falando aqui com os meninos que a gente passou um negócio assim, de dificuldade em Cabralha, dia 21 para 20, do dia 20 para o dia 21 que começou, né? Que a gente teve uma chuva imensa aqui, com raio, com trovão e alagou muitos bairros de Cabralha. E um dos bairros mais atingidos, a gente foi ajudar lá, né? A igreja toda se mobilizou, a ADRA se mobilizou e a gente foi ajudar e a gente viu pouca murmuração, graças a Deus. Por quê? O pessoal falava com a gente perdeu as coisas materiais, mas isso aí a gente tudo conquista com trabalho de novo. A gente está vendo todo mundo aqui unido, se ajudando, todo mundo querendo fazer as coisas por nós. Isso aí é Deus que tem nos concedido a vida, porque poderia ser muito pior. Pessoas saíram nadando pela janela, casas foram inundadas até a parte do telhado. Então você vê a mão de Deus, que apesar disso ninguém morreu, pouquíssimas pessoas ficaram feridas, né? Deus, ele protegia os israelitas em todo o tempo, ele cuidava para que tivesse provisões, livrava-os dos inimigos e guiava-os através de uma coluna de nuvem e de fogo, como a gente já falou assim. Como você acha que Deus se sentiu em relação aos israelitas durante todo esse drama e reclamação deles? Agora se coloque no lugar de Deus. Ele o tempo todo com esses caras, e aí ele começa a ver a galera murmurando, e ele olha lá de cima, eu imagino falando, poxa, parece que eu nem tô aqui, parece que eu nem tô protegendo, nem tirei eles do Egito. Daria mais raiva do que tristeza, na minha opinião. Bom, na minha opinião também, daria mais rápido do que tristeza, porque ele já estava fazendo um monte de coisa, né, para eles, e mesmo assim ele ainda estava murmurando, achando ruim ainda. E ele tava, é o que eu repito, né, ele tava o tempo todo com essa galera. Então todo mundo via a presença de Deus ali, e mesmo assim ele murmurava. Eu imagino Deus falando assim, poxa, será o que eu vou fazer? O que eu vou ter que fazer por esse povo para que eles notem que eu tô cuidando de tudo, que eu tô no controle de tudo, né? Acho que o Senhor ficou muito triste, porque ele fazia de tudo para cuidar e ajudar seu povo, e eles só ficavam reclamando. Às vezes somos como os israelitas, não agradecemos a tudo que Deus nos faz e também reclamamos, e bênçãos que o Senhor nos dá passam muitas vezes despercebidas aos nossos olhos. Deve ter se sentido muito triste, né? Porque ele estava fazendo de tudo para proteger os israelitas, para poder dar tudo que eles precisavam, e ainda assim eles reclamavam. Pelo menos eles estavam vivos, mas nem isso eles não agradeciam. Eu acho que Deus deve ter ficado muito triste, viu? Por ver que numa situação daquela onde eles tinham ficado poucos dias sem água e os alimentos ainda estavam acabando, ele vê o povo reclamando tanto daquela forma, ele deve ter ficado realmente bastante chateado com aquela situação de ver seu povo com tanta pouca fé, mesmo sabendo que ele estava com eles, estava acompanhando eles, né?
Acho que a gente deve colocar também na cabeça que as coisas são realmente no tempo de Deus e não no tempo nosso. E acho que deve ter faltado até isso pros israelitas ali. Mas acho que é isso. Deus deve ter ficado muito triste. Lá em Êxodo 16, de 25 ao 28, registra as palavras de Moisés aos israelitas, explicando-lhes que no dia de sábado eles não encontrariam maná, caso saíssem para procurá-lo. O maná só caía do céu 6 dias por semana, começando no domingo. Na sexta-feira eles poderiam recolher uma porção dobrada, e o maná não apodreceria nem cheiraria mal no dia seguinte. Note que a observância do sábado era algo praticado antes mesmo de Deus ter dado os 10 mandamentos. O que Deus queria mostrar ao povo sobre o sábado? Eu vejo que assim, a gente vê que ali nas sextas-feiras eles poderiam recolher maná dobrado, e se eles poderiam recolher maná dobrado, lá falava também que o maná não iria cheirar mal, não iria apodrecer no outro dia. Então, acho que o que Deus queria mostrar com isso, através de sábados, era para que eles pudessem ter confiança em Deus. Porque eu acho que era muito isso que estava faltando para eles naqueles tempos. Que eles não deveriam esquecer desse mandamento tão importante, pois é um mandamento que liga a criatura ao Criador. Quando guardamos o sábado, temos um momento maior destinado a ficar com Deus, e assim conseguimos adquirir mais fé. Eu queria mostrar que o sábado era um dia de descanso para a gente repousar e para poder contemplar toda a sua obra e para adorar a Ele. Bom, o Senhor queria mostrar que o sábado é um dia de descanso e que não é um dia, tipo assim, de você ficar fazendo coisa, trabalhando e tal. E igual ele fez, né? Que ele criou o mundo em 7 dias e descansou no sábado. 6 dias. E descansou no 7. E também mostra que o sábado, né, ele é o símbolo que mostra que nós somos dele, que nós pertencemos a ele. Exatamente. Então Deus ele nos dá o presente do sábado como lembrete que devemos descansar nele, e assim ele mostra que ele é o autor da nossa salvação. Então você trabalha em 6 dias e no sábado você descansa ali, sendo que ele vai suprir todas as suas necessidades. Então o sábado também é o símbolo ideal para indicar nossa decisão de aceitar Jesus sem reservas. Jesus mesmo guardou o sábado. Dessa forma, ele deixou um exemplo para nós seguirmos, né? E aí a gente chega nos nossos versos de impacto. Esses versos falam muito sobre Jesus e sobre Deus. E aí a gente vai ler aqui e a gente vai responder qual é o recado que Deus está querendo dar para você em cada um desses versos. João 6, de 48 a 51, diz: Sim, eu sou o pão da vida. Seus antepassados comerão maná do deserto, mas morrerão. Quem comer o pão no céu, no entanto, jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. E este pão que oferecerei para que o mundo viva é a minha carne. Lucas 11, 9 e 10. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos os que batem, a porta é aberta. E terminando Filipenses 4,19, diz assim: e esse mesmo Deus que cuida de mim, lhe suprirá todas as necessidades por meio das riquezas gloriosas que nos foram dadas em Cristo Jesus. Então aí, o que Deus quer dizer com esses versos pra gente? Primeiro, que acho que é o de João, que fala sobre a questão do pão da vida, fala lá que quem comer do pão da vida jamais morrerá. Quem é o pão da vida é Jesus Cristo. E no caso, por que nunca mais morrerá? Porque a promessa que Deus faz àqueles que buscam, que aceitam o seu sacrifício, a sua morte pelos nossos pecados, receberão a vida eterna. Por isso, nunca mais morrerão. Então, quem se alimenta de Cristo, quem tiver alicerçado, firme em Cristo Jesus, esses, no caso, estão comendo do pão da vida, estão se alimentando do pão da vida e por isso nunca mais morrerão.
O outro, eu esqueci, acho que é Lucas, parece. Fala que se a gente pedir, se a gente buscar, a gente vai ter e a gente vai encontrar. Ou seja, o recado que eu vejo para Deus é que, tipo assim, se você quer estar firmado em Deus, se você quer saber da verdade sobre tudo, né? Sobre as causas de mortes, sobre a verdade do que há após a morte. Se você buscar de verdade, você vai encontrar na palavra, em Deus. E as coisas que você pedir, você também receberá também, né? Se você também... Na verdade, isso daí você vai receber conforme a vontade de Deus, é claro, porque nem tudo que a gente pede é o melhor pra gente, né? Deus conhece a gente mais do que a gente mesmo. Mas, e o último, é... esqueci o que o último fala, deixa eu ver aqui. Lembrei. Fui olhar ali, é o de Filipenses, que fala que Deus suprirá todas as nossas necessidades. O recado que eu vejo nesse daqui é que a gente pode confiar em Deus, mesmo nas situações adversas, porque Ele mesmo prometeu que estaria conosco em todos os dias da nossa vida. Não que isso significa que nós não iríamos passar uns perrenguezinhos, né, sofrer, mas Ele estaria conosco e não vai deixar a gente passar fome, a gente passar sede, sabe? E é isso. Então eu vejo que todas essas mensagens, sim, falam muito sobre Jesus, falam muito sobre Deus. João 6, 48 ao 51 nos fala que o pão da vida é Jesus. Por isso desceu do céu para morrer por todos nós, e assim, por meio da graça, conseguiremos viver eternamente, se escolhermos ficar ao lado de Jesus. Bom, em João 6, 48 e 51, diz que Jesus é o pão, né? E, no entanto, se você ficar com ele, você vai ter a vida eterna. E se você não ficar com ele, aí, infelizmente, você vai morrer. Bom, em Lucas 11, do 9 ao 10, pelo que eu entendi, está dizendo que se nós pedirmos a Deus, nós receberemos, se nós procurarmos, o encontraremos, e se bater-lhes a porta, no caso, se nós quisermos ser dele, se entregar a ele, a porta dele está aberta para nós. E fechando Filipenses, fala que Deus ele cuida de todos nós, né? Assim como ele cuida de um, ele cuida de todo mundo e vai suprir todas as necessidades. A última pergunta aqui, antes das nossas considerações, das lições que a gente aprendeu, é o que essa lição ensina sobre contentamento. E você acha que a confiança em Deus é um antídoto para o descontentamento? A gente sabe que muitas pessoas elas ficam inquietas, aborrecidas, elas se iludem com a ideia de que são felizes quando tiverem um carro novo, um namorado bonito, né? Um trabalho melhor. Então, o que essa lição nos ensinou sobre contentamento, sobre ficar contente em qualquer situação? Ela ensina que a gente tem que agradecer nas pequenas coisas que a gente tem. Só pelo fato da gente acordar vivo, isso já é um grande o suficiente para a gente estar agradecendo. Acho que é como um antídoto, pois quando confiamos em Deus não precisamos ficar preocupados com problemas. Buscamos a Ele e também ficamos satisfeitos com o que temos, pois sabemos que Ele tem cuidado e amor por nós e que nossas necessidades serão supridas. Acho que a confiança em Deus é sim um antídoto para o descontentamento, porque se tivermos alicerçados em Deus, confiarmos nele, tipo assim, Deus, ele tem um papel na nossa vida que ele tem, eu não sei explicar muito bem, ele tem um negócio assim que quando a gente inclui ele na nossa vida, nada mais pode ocupar aquele lugar. A gente vê muitas pessoas que, mesmo em situações muito difíceis, têm Cristo Jesus e que ainda conseguem dar um sorriso, que se mostram felizes e se mostram sinceramente felizes. E o que é isso? Porque elas têm confiança, elas têm uma esperança que é Jesus Cristo
e eles confiam que Deus é maior do que toda aquela situação ruim que eles estão passando. Então acho que sim, a confiança ela é um antídoto para o descontentamento por causa disso. Porque se tivermos confiança em Deus, nós saberemos que aquilo é só uma tempestade, mas que Deus é conosco e que tudo aquilo vai passar. E no fim das contas sempre vai ter como se diz, uma recompensa, né? E a recompensa vai ser a vida eterna. E assim, Deus, como está dizendo aqui na pergunta, né? Ele é um antídoto para o descontentamento, sim, porque, como ele afirma, ele é o nosso mantenedor. Ou seja, nós não precisamos nos preocupar nada com as outras coisas e ele vai nos manter bem. Exatamente, ou seja, quem segue a Jesus vai descobrir que confiar plenamente em Deus vai trazer alegria, vai trazer paz, vai trazer satisfação e vai trazer bem-estar. E uma vida simples e com a firme confiança em Jesus, nós podemos experimentar a fé, né, de outro mundo. Se os israelitas eles tivessem confiado plenamente em Deus lá atrás, no Êxodo, eles não teriam duvidado do seu cuidado por eles. E também tem uma frase que diz, um verso na Bíblia que diz bem assim: busque primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Exatamente. E o que é buscar primeiro o reino de Deus? E aí? É você estudar a palavra dele, falar com ele todos os dias através de oração. Porque isso aí vai trazendo mais confiança, né? Você vai tendo mais fé. E quando acontecer alguma adversidade, você vai estar ali preparado. Você vai saber que mesmo você passando por aquilo ali, e a gente lembra de outro verso, né? Falando, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, todos esses versos, né? Tem vários versos na Bíblia que falam de contentamento, de estar contente. Tem um livro chama Poliana, que não sei quem já leu aí, ela fala muito disso. Ela pratica o jogo do contente, né? Ela desde pequena, tudo que era ruim que acontecia com ela, ela tirava uma lição boa daquilo ali. Então ela sempre estava feliz e o povo falava: por que você fica feliz mesmo acontecendo isso com você? Tipo assim, ela batia o dedo e ela falava: obrigado porque eu não quebrei o dedo, otimista. Entendeu? Ela era otimista e eu acho que é assim que os seguidores de Cristo devem ser, né? Então assim, a gente está chegando no final aqui e eu queria saber quais as lições que a gente pode aprender com o estudo dessa semana. Essa lição, ela mostra pra gente que a gente não tem que ficar reclamando de tudo. Deus, ele sempre tenta nos dar do bom e do melhor. Tudo que ele vê que é bom pra nós, ele nos dá. Vida, saúde, comida, tudo que for necessário pra gente, ele consegue dar pra nós. E que a gente tem que parar de reclamar tanto, que a gente tem que dar mais graças a Deus, porque a gente tem tudo isso. Aprendemos sobre confiança em Deus, mesmo que os problemas pareçam enormes. Também que devemos agradecer mais ao Senhor por tudo que Ele nos dá. Em 1 Pedro 5,7 nos diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Acho que a lição principal é sobre confiança, né, claro. Mas eu vejo também que, tipo assim, a lição que eu tiro daqui também é que o descontentamento gera falta de fé, gera falta de convicção em Deus. Acho que as principais lições, as lições que eu tiro são essas aí, né? Principalmente confiança, porque a gente vê que confiança em Deus é muito necessária e principalmente ela vai ser muito necessária para nós hoje, né, que acreditamos estar vivendo nos últimos tempos. E eu acho que foram essas as lições que eu tiro dessa lição. Bom, o estudo dessa semana aqui, a gente está aprendendo uma lição muito importante, né? Que o deserto é a escola do Senhor, né? E com as dificuldades a gente aprende a ter fé nele. Isso mesmo. A maior lição que a gente pode aprender aqui, acho que eu diria que é o assunto principal, seria a confiança.
E também a paciência, né? Porque as pessoas são muito imediatistas e acho que elas nem esperavam direito a Queria Deus no tomar tempo as delas, né? atitudes e já iam Exatamente. logo reclamar. E a gente vê, Lucas, que o Senhor ele foi bondoso com os israelitas, Até demais. suprindo as necessidades dele no deserto. Porque se Deus quisesse, ele falava assim, Moisés, você vai, Agora sim. guia o povo, mas eu não vou estar com você não. Mas o que ele fez? Ele falou, não, você vai estar guiando o povo, mas eu vou estar ali para suprir todas as necessidades, protegendo vocês de todos os males. E mesmo assim, o povo murmurou, o povo, né, mesmo com todo o cuidado de Deus, né? E uma das formas da gente incluir em nosso estilo de vida diário essa confiança em Deus é por meio da observância do sábado, né? Confiar que Deus verdadeiramente traz paz e contentamento ao coração. Ele vai nos livrar das garras da impaciência, do tédio, da competitividade e do consumismo. Eu já vejo muita gente, até enfadonho para a gente ficar respondendo isso, né? Mais uma vez a gente estava na Sapolândia e a gente pôde dar um testemunho sobre o sábado, porque tinha um cara lá, ele falou assim, mas vocês não são da igreja adventista que não fazem nada no sábado? Aí uma das meninas que estava na equipe da gente lá falou assim, a prova de que a gente não faz nada no sábado é a gente estar aqui te ajudando. Aí depois disso que ela explicou, né? Ele falou, poxa, mas a gente sempre teve essa concepção de vocês não fazerem nada no sábado. Eu poderia estar trabalhando aqui, fazendo minhas coisas normal que eu faço na semana, mas estou aqui te ajudando. Exatamente, foi isso que ela falou. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas no sábado a gente ajuda as pessoas. E ali, quando a gente falou isso para ele, né? Ele falou assim, poxa, agora eu sou um defensor de vocês que guardam o sábado. Então ali um testemunho foi dado. Muitas vezes a gente vai se chamar de preguiçoso, que vocês não fazem nada no sábado e tal. Mas ali você pode, ali, com o seu testemunho também da guarda do sábado, você, sem querer, às vezes, pode estar fazendo que com outras pessoas vejam, que as pessoas vejam na verdade, com outros olhos o sábado, né? Esse rapaz, ele tinha uma concepção e depois que a gente foi lá ajudar justamente no sábado, a gente poderia estar na igreja e a gente escolheu estar lá de manhã cedo para ajudar essas pessoas. Então, é uma confiança em Deus a gente guardar o sábado. O sábado foi feito para a gente, para que a gente descansasse no Senhor, para que a gente tivesse um tempo com a família, observando a natureza, que quase a gente não faz isso, e a natureza é o reflexo de toda a criação, todo o cuidado e amor de Deus por nós. Então, que nós possamos, né, com essa lição, ser mais gratos a Deus por tudo que Ele faz e fez por nós, né? Até o próximo podcast, na semana que vem. Espero que vocês tenham gostado desse tema dessa semana, que foi muito legal.